Eu posso aceitar, só que o problema é que eu fiquei com medo depois que eu vi lá, entendeu? Conversando direto. Não Preste tem, atenção. não tenho que conversar com o senhor. Preste atenção. E a Ronda do Consumidor está de volta com o seu Carlos, desta vez na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque o seu Carlos fez uma cirurgia de catarata, no Instituto Mineiro de Olhos. E aí nós fomos lá resolver, porque passaram-se 2 anos, depois da cirurgia, o seu Carlos sentiu foi uma piora da visão, ao invés de uma melhora da visão. Tentou as consultas de retorno que eram de direito dele, mas a própria clínica, de acordo com o seu Carlos, fez os cancelamentos e não deram as consultas de retorno. Foi isso, seu Carlos? Isso mesmo. Mandaram vir e mandaram voltar de novo. Não fizeram os retornos. E nós fomos lá semana passada, vocês assistiram aí, fomos ao Instituto Mineiro de Contagem, Instituto Mineiro de Olhos de Contagem. Por que nós fomos lá? Seu Carlos, onde foram todas as consultas do pré-operatório? As consultas foi feita tudo no Eldorado, né? Que lá se chama IMO, né? Que é a empresa deles. E a cirurgia foi feita aqui no centro, que é a Life Center. Pronto, então nós fomos lá porque todo pré-operatório foi feito lá, onde estávamos semana passada e vocês viram. A cirurgia foi feita aqui, nesse hospital, naquele prédio ali, ó, Life Center, que o Instituto Mineiro de Olhos tem uma clínica lá em cima. E a consulta de retorno que marcaram para o seu Carlos e cancelaram, foi marcada também lá para Contagem, não foi isso? Isso, lá em Contagem. Por isso que nós fomos lá para resolver, porque lá era o lugar para se resolver. Mas aconteceu todo aquele problema que vocês viram, fomos recebidos de forma completamente agressiva, mal educada. E uma coisa muito estranha aconteceu. O profissional que desceu para dizer que iria resolver o problema, falou: seu Carlos, vamos subir para resolver o seu problema, mas só o senhor, sem a presença do repórter, sem a minha presença, sem registro, sem nada. O seu Carlos, corretamente, decidiu não subir sozinho. Queria que eu subisse com ele. Os equipamentos de filmagem poderiam até ficar embaixo, mas eu subiria com ele. E aí, de repente, voltaram e falaram assim: não é aqui que resolve mais. Peraí, a dúvida surgiu, né, seu Carlos? Era lá que resolvia, se o Carlos estivesse sozinho. Mas como ele falou: não, sozinho eu não subo, eu quero testemunhas, eu quero repórter junto. Ah, não, então já não é aqui mais. Então, nós viemos hoje aqui, vamos lá ao Instituto Mineiro de Olhos, que está ali dentro do Life Center, para ver se eles resolvem o problema. Foi pago R$5.000 em uma cirurgia de catarata e o paciente está alegando que houve melhoramento de visão, seu Carlos? Não, a mesma coisa. Ok, então a visão dele não foi melhorada. Vamos lá para ver se conseguimos resolver mais essa situação. Acompanhe aí. Bom dia. Bem, nós vamos subir ao Instituto Mineiro de Olhos. Ok, obrigado. Vamos lá ao Instituto Mineiro de Olhos. Vamos procurar a recepção para conversar, para tentar resolver a situação do seu carro. Com licença. Bom dia, tudo bem? Sou o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Nós estamos com a situação do seu Carlos, que foi um consumidor de vocês, fez uma cirurgia, teve pioramento de visão ao invés de melhoramento. Nós fomos à clínica do Eldorado semana passada e pediram para que a gente procurasse esta clínica aqui, que foi onde ele realizou a cirurgia. Embora todo o pré-operatório tenha sido lá em Contagem. Você pode chamar um responsável para conversar com a gente? Obrigado. Não lembro. Olha, os papéis estão aqui. Tem 2 anos a cirurgia. A gente foi... Acho que esse papel ali Isso, nós estivemos semana passada lá na unidade do Eldorado e aí pediram para que a gente viesse aqui. Tá. Conversar com o responsável pela clínica, porque o seu Carlos é paciente de vocês, fez todo o pré-operatório lá no Instituto Mineiro de Olhos, na unidade de vocês, lá em Contagem. Mas apenas a cirurgia, o procedimento cirúrgico de cataratas foi realizado aqui. Após esse procedimento, ele notou que não teve melhoramento da visão. Ele nos relatou que teve pioramento da visão. Por isso nós fomos lá ao IMOL de Contagem para tentar resolver a situação dele, porque nem sequer a consulta de retorno foi garantida a ele. Teve cancelamentos e aí depois falaram que ele teria que pagar se quisesse uma consulta de retorno. Nós fomos lá para tentar resolver essa situação e o funcionário que se apresentou como responsável pediu que viéssemos aqui, embora eu discorde disso, porque todo o pré-operatório foi realizado lá, né? Mas pediu para que viéssemos aqui, sim.
Obrigado. Pode virar aqui à esquerda. O primeiro vãozinho à direita, o nome dela é Priscila. Ok, vamos aguardar a Priscila. Ah, já posso? Tá, ok, vamos lá então. Bom dia, Priscila. Com licença, Priscila. Seu Carlos é consumidor de vocês? Bom dia. Entra, seu Carlos, por favor. Priscila, eu sou o repórter B. Mendes, da Ronda do Consumidor. Seu Carlos fez uma cirurgia com vocês há 2 anos. Sim, pode sentar, Paulo. Muito obrigado, Priscila. Eu só vou pedir para não ficar todo mundo só pelo fato do Covid. Ah, É sim. só ficar assim, só Tá. pra gente ficar mais afastado. O distanciamento, tá bom. O seu Carlos fez uma cirurgia de catarata aqui. Todo o pré-operatório foi na unidade de Contagem. A cirurgia exclusivamente foi aqui, mas na mesma empresa, né, no IMOL. E ele relatou pra gente que após a cirurgia ele não sentiu melhoramento da visão, mas sim pioramento da visão e nos procurou por quê? Porque ele pagou 5 mil reais e sequer a consulta de retorno foi assegurada a ele. Marcaram a consulta, quando ele chegou lá para fazer, cancelaram e postergaram até que falaram para ele que ele teria que pagar pela consulta. E passaram-se 2 anos. Não resolveram o problema. Ele procurou outra médica, eu disse inclusive na matéria passada que era a doutora Luana, mas a doutora Ludmila, e ela fez esse relatório dizendo que era impossível avaliar detalhes, é o olho esquerdo dele, devido à opacidade de cápsula posterior. Isso, pode, claro. E ela disse para o senhor o quê? Eu não entendi. O que a médica disse para o senhor? Que a cirurgia tinha sido... Ela falou para mim que a cirurgia foi mal feita, que tinha que refazer essa cirurgia de novo, que a lente, inclusive a lente, estava errada. Isso. E aí nós fomos lá à Contagem para resolver semana passada. Não quiseram resolver a situação dele, embora a lei determina que lá deveria ser o lugar da prestação, foi o lugar da prestação de serviço também, poderia ser o lugar, de acordo com o artigo 14, para se resolver esse problema também, do Código de Defesa do Consumidor. Mas enfim, houve todo um constrangimento, nós fomos tratados de forma não educada e pediram que viéssemos aqui, sem problema. Estou vindo com o seu Carlos aqui hoje, para quê? Para a gente entender o que vai ser feito no caso dele. Tá? A lei determina que o retorno ele tinha direito, pelo menos. Agora é marcar para o senhor uma consulta com o médico que te operou, para ele poder avaliar e ver o que está acontecendo. Porque sem avaliação médica, a gente não consegue saber o que está acontecendo com a visão dele. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente consegue fazer. Tá, esse seria então o primeiro passo, a avaliação do especialista. Do especialista. Tá. O que o senhor acha disso, seu Carlos? A verdade eu posso aceitar, só que o problema é que eu fiquei com medo depois que eu vi lá, entendeu? Eu vou pedir para você não gravar, porque você gravar depois o jurídico entra em contato com vocês, tá? Não, você não Vocês vai me podem- ameaçar. não. Olha, o senhor Eu não vai me estou te ameaçar. Presta atenção. ameaçando. Da mesma maneira como o senhor tem um jurídico, nós também temos um jurídico. E vamos ver para quem vai ser melhor a situação. Eu subo com o consumidor. A cinegrafista pode ficar aqui embaixo, mas eu subo com o consumidor. Aí eu subo. Porque se fosse para resolver, eles tinham resolvido antes de eu chamar o meu direito, né? Mas não, falaram o que para mim? Chame seus direitos. Então eu procurei meu direito. Só peço que o senhor aguarde da parte para fora da clínica, tá? O agente... Ele disse que não vai subir, subir. Não, o agente administrativo tá vindo, você pode aguardar a parte externa da clínica. Tudo bem, vamos aguardar? A gente aguarda. Sem o menor problema. Do que aconteceu lá, Priscila, o que aconteceu em Contagem, ele se sente agora inseguro, né, de tudo que está acontecendo. Porém, a gente prefere acreditar na ética médica se o doutor fizer a consulta de retorno, a gente acompanhando o senhor os bastidores. O que o senhor acha? Aí eu faço, tranquilo. Então pode marcar a consulta de retorno dele inicialmente, Priscila? Sim. Tá, por favor. Porque, na verdade, Priscila, o que eu quero é melhorar minha visão. Claro. Porque se eu paguei para fazer, então eu tenho que ter minha visão de volta. Porque quando antes de fazer a cirurgia, eu estava enxergando. Nossa, estava enxergando maravilhoso. Entendeu? Aí a catarata veio, cobriu, tapou, beleza. Foi na hora que eu vim fazer a cirurgia que não consegui enxergar mais. Entendi. Aí é uma avaliação médica mesmo. Então a gente tem que agendar com o médico para ele poder te avaliar. Tá? Mas eu já vou fazer. Aí se vocês puderem aguardar, Claro. aí eu já vou fazer, já vou entrar em contato com o médico para a gente poder agendar esse retorno. Ótimo, Priscila. Muito obrigado. Vamos aguardar aqui fora então, tá? Obrigado. Então ficou agendado o retorno amanhã às 10h30 da manhã, tá? O doutor Gustavo vai te avaliar. Vai ser aqui ou vai ser no Eldorado? Aqui mesmo, nessa unidade. Isso, você pode trazer o relatório do médico, trazer os documentos que a
vai te avaliar amanhã. Pessoal, acabamos de sair lá do Instituto Mineiro de Olhos, agora aqui da unidade Belo Horizonte. O atendimento desta vez foi outro, aí sim, a maneira que se deve receber um consumidor e quem esteja fazendo a intermediação. Mas isso aconteceu, pessoal, muito em função da ajuda de vocês. Quando vocês assistem as matérias, compartilham as matérias, vocês dão mais força para esse trabalho de defesa do consumidor que estamos fazendo. Então, seu Carlos, o primeiro passo conseguiu resolver, que é a consulta de retorno, né? Aquela que foi negada para o senhor lá atrás. Foi marcada para que dia? Foi marcada para amanhã, às 10 horas. Amanhã, às 10 horas da manhã, o seu Carlos vai vir para fazer a consulta com o especialista, o oftalmologista, para avaliar o que houve com a cirurgia dele, que ao invés de haver o melhoramento da visão, houve um pioramento. E eu estou aqui dando a minha palavra que amanhã eu estarei juntamente com o seu Carlos aqui na clínica para acompanhá-lo, porque como ele pontuou lá, ele está um pouco inseguro, né, em relação a... Tem um telefone chamando. É o Setão, tá pronto, pode deixar. Eu estarei aqui porque o seu Carlos está um pouco inseguro, com toda razão, em relação a toda a forma como fomos tratados lá no Eldorado. Então estarei aqui, tá bom, seu Carlos? Juntamente com o senhor, para acompanhar. Foi dada a palavra que o doutor Gustavo vai atender completamente na ética médica. Então nós acreditamos nisso e vamos estar aqui, tá bom, pessoal? E vamos relatando a vocês todas as novidades desse caso, que é um caso que está, então, nesse primeiro momento, resolvido parcialmente. Não é isso, seu Carlos? Primeiro passo resolvido. Muito obrigado, pessoal. Vocês que acompanham a Ronda do Consumidor, neste que é o maior canal de defesa do consumidor do estado de Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes.